E aí a gente vai agora para o terceiro e último vídeo da aula de hoje, dessa quarta-feira, né? Então a gente vai para esse último vídeo, dia 20 de maio, né? Em processo de pandemia. E aí eu sempre pergunto como é que vocês estão, porque eu estou parecendo aquele personagem da minha época, comediante, tô louco. Nunca vi uma quarentena tão longa, né? Tão longa, né? Terrível, espero, não vejo a hora de voltar, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai discutir hidrocarbonetos aromáticos. Os aromáticos são mais chatinhos, porque a maioria das nomenclaturas não foi dada pela IUPAC, pelo pessoal da farmácia, pelo pessoal da bioquímica, e ficou mais o nome da farmácia da bioquímica do que o da IUPAC. Ok, pessoal? Então vamos lá. Se é hidrocarbonetos aromáticos, você tem o anel benzeno. Possui nomenclatura particular, não seguindo nenhum tipo de regra, como eu tinha dito. Por quê? Porque a maioria foi descoberta pelo pessoal da farmácia ou da bioquímica. Ok? Só para vocês terem uma ideia, eu sempre comento isso, ou foi na minha especialização de alimentos, eu já nem lembro, mas acho que foi da de alimentos, De alimentos, o meu professor de Química Orgânica Comparada, excelente professor de Química Orgânica Comparada, para mim foi o melhor professor de orgânica que eu vi, ele era da Unicamp, e ele deu aula, deu um show de aula, todo mundo ficou assim, pressionado com o conteúdo que ele tinha, e depois a gente conversando com ele, ele não tinha formação de químico, ele era farmaco. Então, essa parte de orgânica, aromáticos, farmacos, eles detonam, né? Eles têm uma bagagem muito boa. Então vamos lá. Então vamos lá. O benzeno é o seu carro-chefe, né? Lembrando que o benzeno sofre efeito de ressonância, é uma estrutura coplanar, todos os átomos estão no mesmo plano, todos, carbono e hidrogênio, correto? Ele tem efeito de ressonância, esse anel representa 3 duplas ligações alternadas sofrendo efeito, há uma estrutura muito estável com isso, por isso que é muito difícil romper esse anel, e a tendência dele é não sofrer reação de adição, e sim reação de substituição, ok? Então vamos lá. Mas você tem com 2 anéis juntos o naftaleno, que no começo a gente chama de naftalina. Você tem com 3 anéis o antraceno, são nomes que é bom você gravar. Né? E você tem também o fenantreno, que seria também 3 anéis. Então esses são os principais hidrocarbonetos aromáticos que a gente deve levar para a nossa prova. Benzeno, naftaleno, antraceno e fenantreno. Esses compostos são muito encontrados no carvão, né? Carvão mineral, na verdade, ele não é carbono, né? O professor de geografia já deve ter comentado, nós temos 4 tipos de carvão mineral, que é a tufa, o lignito, a hulha e o antracito. Meu professor pediu para a gente gravar telha sem um E. TLHA. Por que nessa sequência? Porque tufa é o menor teor de carbono, depois vem o lignito, depois a hulha e por último o antracito. Por isso que é telha sem um E. Antes da tufa você tem carvão vegetal, que é um teor de carbono abaixo de 60%. E depois do antracito, que é 90% de teor de carbono, você só tem carbono, grafite e diamante, que aí é 100% de carbono. Ok? Mas o teor de carbono no carvão mineral, né, que nós chamamos de tufa, lignito, hulha e antracito. E principalmente na hulha, no chamado alcatrão da hulha, que é o xarope. Alcatrão é xarope na química, na indústria. É a solução bastante concentrada desse material. No alcatrão da hulha você encontra principalmente, ele é fonte desses hidrocarbonetos aromáticos. Não só de hidrocarbonetos, de outras funções aromáticas também, como os fenóis. Mas é uma fonte de hidrocarbonetos aromáticos, sim. É o alcatrão da hulha. A expressão alcatrão significa um xarope, uma solução concentrada. Ok? Conhaque de alcatrão é uma solução concentrada. Tudo bem? Então vamos lá, agora vamos para os ligantes. Agora a gente vai ter que trabalhar, não a cadeia normal, pessoal, mas a cadeia ramificada, que tem um ramo, que tem uma raiz, que tem um ligante. Só que essa raiz, esse ramo, ela pode estar ligada à cadeia principal uma vez, que acontece em 99% das questões vestibulares. Então esse ramo, essa raiz, nós vamos chamar de substituinte monovalente. Mas se ela estiver ligada 2 vezes, será um substituinte bivalente. Se ela estiver ligada 3 vezes, um substituinte trivalente. Substituintes trivalentes, eu não me recordo, pode ser uma falha da minha mente, né? Já tenho 30 anos que eu leciono, então a mente já não está tão, né, com a
capacidade energética da minha juventude maravilhosa, né? Então, eu posso estar falhando, mas eu acredito que eu nunca vi abordando no ensino médio questões com substituintes trivalentes. Agora, bivalentes já, e essa é a minha preocupação. Tirando o livro da professora Marta Reis, os demais livros de química orgânica no ensino médio têm o hábito de só falar dos substituintes monovalentes. E aí o aluno acha que todo substituinte do radical termina em íon. Íon é para monovalente. Os bivalentes, que foram ligados à cadeia principal duas vezes, ele tem duas terminações, ileno e irideno, que depois eu comento, não vou comentar agora. Como 99% das questões é para os monovalentes, eu vou tratar agora os monovalentes. Mas já estou chamando a atenção que a terminação IL significa que é um ligante ou substituto ou radical monovalente. Se ligou à cadeia principal uma vez. Você diz assim, butil, ligou uma vez só. Pentil, uma vez só. Carbonquil, uma vez só. Agora ele bota assim, metileno, já não é uma vez. Ileno é terminação para bivalente. Butileno, 1,3, terminação para bivalente, e ele se ligou à cadeia principal pelo carbono 1 pelo carbono 3. Butilideno 2, bivalente, butilideno 2, bivalente, e ele se ligou duas vezes no mesmo carbono 2. Então, os bivalentes podem ser do mesmo carbono, terminação ilideno, em carbonos diferentes, terminação ileno. Não precisa anotar, porque depois eu volto para comentar isso aí mais por descargo de consciência. Porque a maioria dos vestibulares, eu volto a insistir, 99%, não usam os radicais bivalentes, ou ligantes bivalentes, ou substituintes bivalentes. Eles trabalham mais com os monovalentes. Então agora eu vou me deter nos monovalentes, ok? Mas eu não posso esquecer que você é aluno G8, né? E se é aluno G8 e está pensando a Consultec, que não é um vestibular tão simples, a gente tem que lembrar o aluno que existem outros ligantes. E eu volto a comentar esses ligantes no momento oportuno. Tudo bem? Então agora vamos concentrar no ligante que é mais usado nos vestibulares, inclusive da Consultec, que são os monovalentes. Que a terminação é il ou ila. Terminou assim, octil, não é mais composto, é ligante monovalente, octila. Tudo bem? Então vamos lá. Prefixo il ou ila. CH3 era um metano, porque vem do metano. Mas met é um carbono. Como ele perdeu um hidrogênio, aí tem a terminação il. Então é metil ou metila. Com dois carbonos, etil ou etila. Agora vamos lá, outros radicais. Esse composto aí é um hidrocarboneto alcano. O nome dele é propano. Tudo bem, pessoal? Mas no propano eu tenho dois carbonos diferentes. Tem o carbono do tipo CH3, que estão nas extremidades, e tem o carbono do tipo CH2, que está no meio. Se você tirar o hidrogênio daqui da extrema esquerda, é a mesma coisa que tirar da extrema direita. Correto? Porque as extremidades são iguais. É ilusão você achar que não. Tanto a extrema esquerda como a extrema direita são farinhas do mesmo saco. Entendeu? Mas voltando para a orgânica. Então você tira hidrogênio da esquerda ou hidrogênio da direita, você tem o mesmo ligante que está na extremidade. Agora, tirar do meio já muda. Por que muda? Porque antes ele tinha CH2. Se ele perdeu o H, ele fica CH. E esse não, perde um H, fica CH2, esse fica CH2. Então ele vai ter dois ligantes. Mas se ele tem três carbonos, prop. Se é monovalente, é il. E os dois vão chamar de propil, sapil? Não. Foi o que a química fez. Vai acrescentar agora um prefixozinho. Quando a cadeia é normal e você tira de uma das pontas, você bota N de normal, que é até opcional. Quando você tira do carbono aí do meio, é iso. Ou se o carbono é secundário, é sec. Então você vai ter aí o sec propil ou isopropil e você vai ter o N propil. Você diz assim, N pentil, fácil. Il é monovalente, penta tem 5 carbonos, N, a cadeia, o hidrogênio foi tirado de uma das pontas. N-hexil, il é monovalente, hexa tem 6 carbonos e N ele tirou de uma das extremidades. Ok? Mas se eu digo assim, sec-butil, il é monovalente, but 4, mas o hidrogênio você não tirou da extremidade, você não usou N, você usou sec, você tirou de um carbono secundário. Eu vou mostrar tudo, mas eu estou mostrando como é fácil você captar a ideia. Se eu digo assim, tercibutil, il monovalente, but são 4. Se ele usou tess, é porque ele tirou hidrogênio de um carbono terciário. E o que é um carbono terciário? Um carbono ligado a mais 3. Então você começa a perceber como eu posso mudar o nome desses ligantes. Quando os ligantes têm o mesmo número de carbono, mas a retirada de hidrogênio modifica a posição na cadeia. Aí eu preciso botar um prefixo.
N é para cadeia normal, quando você tira de uma das extremidades. SEC é para carbono secundário. TS é para carbono terciário. E eu vou comentar aí no texto o ISO e o NEL, ok? O NEL não é muito usado, né? Mas o ISO e o NEL. O NEL foi uma descoberta na década de 60, foi chamado de neopentil. Neo de novo pentil, porque ninguém na época tinha encontrado um pentil com um carbono quaternário. 4 carbonos em volta de um carbono quaternário. E aí quando você tira o hidrogênio desse neopentano, virou neopentil. Então a estrutura neo passou a ter um carbono quaternário e você tira o hidrogênio de um dos carbonos das extremidades. E o ISO, eu vou comentar aí, porque tem 2 tipos de ISO. Então vamos lá. Pronto, esse é o propil. Esse também é propil. Perceba que o nome é o mesmo. Pró porque tem 3 carbonos, IL porque é monovalente. Agora, esse é o ISO ou SEC. ISO porque a ideia aí é porque ele está no meio. Mas ele é o SEC propil porque ele está no carbono secundário. E esse é o N de cadeia normal. Toda vez que eu tiro de uma extremidade de uma cadeia normal, você bota N. Sabe que o N é obrigatório? Não. Sem falar em pentil, não disse, é o N pentil. Agora com 4 carbonos. É o butano. Mas eu posso virar e tirar. Se eu tiro dessa ponta, é a mesma dessa. Então vai formar o N-butil. Se eu tirar aqui, aqui não está no meio. Então eu não vou chamar de ISO. Vou chamar de carbono secundário. É o SEC-butil, como aqui é o SEC-butil. Repare que vai formar 2 ligantes também. Vai formar o butil, aparentemente os 2 butil. Só que agora, peraí. Butil. E agora eu botei mais um aqui. Se eu botei mais um, tirar desse carbono aqui, é o carbono terciário. Então você vai ter o butil na posição terciária. Então vamos lá. Esse é o... Todos são butil. Agora veja a diferença. Esse daqui é o N-butil, tirou da extremidade. Esse daqui é o SEC-butil, tirou do carbono secundário. Esse é o TS-butil, que eu tirei de um carbono terciário. E esse agora, pessoal, é isso que eu queria mostrar. Quando você chamou de isopropil, iso porque ele estava no meio, certo? Mas aí era o SEC-propil. Esse não, ele vai ser chamado de iso, não é porque está no meio. A partir de 4 carbonos, iso vai ter essa bifurcação em uma das extremidades. Né? E o ligante livre tem que estar no carbono primário. Repare que esse carbono é primário. O ligante livre está no carbono primário e eu tenho uma bifurcação na outra extremidade. Se eu digo assim, isohexil, ele tem 6 carbonos, ele tem uma bifurcação, e o ligante, o hidrogênio que você tirou, foi na outra ponta no carbono primário. Então vamos lá, preencher para ver agora. SEC, carbono secundário, N, iso e TS. Então, iso agora não é estar no meio. De 4 carbonos diante, iso vai ter essa bifurcação, e na outra extremidade, você tira o hidrogênio, na ponta. Se essa bifurcação está do lado de cá, aí você vai para o outro lado e tira o hidrogênio do carbono da ponta primária. Então, de 4 carbonos em diante, isso não é necessariamente estar no meio. Essa era a minha preocupação. Entendeu, pessoal? Esses são os principais ligantes. Aí vamos para outros ligantes importantes. O benzeno, em germânico, é feno. Quando o feno perde o hidrogênio, fica a terminação il. Então, isso a gente chama aqui de fenil. O fenil vem do benzeno. E por que o fenil vem do benzeno? Porque benzeno em germânico é feno. E por que eu estou comentando isso? Porque existe um outro radical chamado benzil, que não vem no benzeno. Ó. Ele vem de um hidrogênio, tirou o hidrogênio e o carbono fora do anel aromático. Correto? Então, o benzil é um radical não aril. Aqui é um radical aril. Por que aril? Porque foi tirado do anel aromático. O benzil é um radical alquil, pessoal. Por que alquil? Porque tirou de um carbono de cadeia aberta, não aromático, vem de alcano. Então, esse radical, tome cuidado, ele tem anel aromático, mas é um radical alquil. Os demais são radicais aril de anel aromático. Aqui, na verdade, eu tenho 2 ligantes. Como eu tirei da posição 2, seria o 2, toluil. Mas a posição 2 a gente chama de orto. A posição 3 a gente chama de meta. E a posição 4 a gente chama de para. Então eu tenho orto, meta e para. Como aqui vem do tolueno, CH3 ligado ao anel benzeno é tolueno. Por exemplo, se aqui fosse CH3, aqui era o tolueno. Como ele perdeu um H, ele passou a ser benzil. Mas ele perdeu um H fora do anel. É um radical alquil. Aqui ele perdeu um H dentro do anel na posição 2. A gente chama de orto.
Aqui ele perdeu H na posição 3, a gente chama de meta. Aqui ele perdeu H na posição 4, a gente chama de paga. Tolo I, porque veio do tolo M. E quando eu tenho dois anéis juntos, Sapinho, os bicos, superiores e inferiores, a gente chama de alfa. E as extremidades a gente chama de beta. Como você quer o naftaleno, alfa-naftil, beta-naftil. Ok, pessoal? Esse exercício eu faço na próxima aula, porque aí eu reviso esses radicais para fazer esse exercício. Ok, pessoal? Então, eu termino esse vídeo agora. Ok? Essa aula vocês vão fazer uma bateria de exercícios aí e na próxima aula a gente continua. Esse exercício que eu vou passar em anexo vai para a aula de hoje e para a próxima quarta, ok? São 20 questões no conjunto da aula de hoje e da próxima quarta, da aula do dia 20 e da aula do dia 27, ok? Fiquem em paz, energia positiva para todos os seus familiares, continuem em quarentena e o maior cuidado, como eu sempre digo no final da minha aula, com o bem mais precioso que vocês têm, o maior tesouro. Seu pai, sua mãe, seus avós e bisavós se ainda encontram encarnados no plano Terra. São os bens mais valiosos que nós temos e não adianta vir com números. Ah, hoje o Brasil morreram 2 mil, 10 mil. Não são números. Passa a ser números quando não é próximo da gente. Então, muito cuidado com os seus bens mais valiosos. Lembre que vocês são assintomáticos. Fiquem em paz e eu estou à disposição a partir de agora, até o final dessa aula 8h30, no zap do grupo, do MED, Advance. E passou esse tempo, você pode me passar qualquer dúvida, ok? Um abraço.